Agora eu vou chamar a nossa analista de internacional, Fernanda Manhota. Boa tarde, seja bem-vinda, Manhota. Já começo te perguntando, né? O clima, acho que o mundo está tenso em relação a essas movimentações militares ali perto do Irã. E essas falas, né, de Donald Trump, que cada hora fala uma coisa. Gostaria que você trouxesse, assim, a análise, a fotografia do dia de hoje, que eu acho que isso é o mais importante, com os elementos que temos hoje. O que dá para esperar? Oi, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. Acho que nós demos um passo ainda que muito cuidadoso, né, na direção do que já havíamos comentado antes, né, ontem principalmente. Ou seja, a gente vê cada vez mais provável um ataque dos Estados Unidos ao Irã, considerando então que os Estados Unidos não só estão escalando a retórica, então essas falas vão se tornando cada vez mais duras, como, para além dessa coerção discursiva, nós temos a construção, né, de uma estrutura militar que se consolida e que dá sinais de que pode haver, sim, algum tipo de incursão no Irã. Até o momento, Débora, talvez o esclarecimento mais importante que tenha surgido de ontem para hoje tem a ver com isso que a Mari falava antes, que é relacionado à ideia de um ataque limitado. A gente sempre tem falado sobre as características, né, do uso da força militar pelo presidente Trump, e talvez isso, inclusive, ajude a consolidar um pouco dessa perspectiva histórica. O presidente Trump, desde o primeiro governo e agora no segundo ainda mais, ele é muito reticente no uso de força para operações de longa duração ou de perspectiva mais limitada. Então, aquela ideia de invasão de território, ocupação, realização de guerras convencionais, não é algo que faz parte, em geral, da doutrina Trump, né? Era pouco usado no primeiro governo, quase nunca usado, na verdade. Nesse segundo governo, E ainda que muito ele seja um criticada, pouco e mais. muito criticada por Trump, né? Em relação aos governos anteriores e posteriores a ele, né? Exatamente, ele sempre que pode, né, fala sobre as guerras que os Estados Unidos se enfrenharam e fala disso numa perspectiva muito daquela análise do custo-benefício, né? Ele sempre traz a ideia de que os Estados Unidos, nas operações militares convencionais, gastam demais e obtêm pouco em retorno. Ele que tem essa ideia bastante contábil, né, como parte da análise de tudo que faz e que sempre tenta resgatar, como a gente costuma dizer aqui, aquela lógica do retorno sobre o investimento. Então, esses parâmetros, eles ajudam a consolidar a ideia de que dificilmente um ataque ao Irã seria um ataque no formato do que outras administrações talvez fizessem, ou do que muita gente imagina, né? Quer dizer, invadir o Irã, ocupar o Irã, fazer grandes operações em escala no Irã, ou qualquer coisa dessa natureza. Ainda que os Estados Unidos, claro, se beneficiem de uma eventual troca de regime no Irã, ainda que os Estados Unidos saibam que precisa, do ponto de vista estrutural, pensar em saídas mais substantivas para o programa nuclear iraniano, que está dando sinais de estar sendo de fato reconstruído e tudo isso, não é parte do escopo em geral da administração Trump. Então, eu diria o seguinte, que o quadro hoje, né, esse desenho, essa imagem que você pede, é a imagem de um conflito iminente, de um ataque bastante possível e cada vez mais provável, mas sob circunstâncias limitadas, circunscritas a determinados espaços, tanto geográficos quanto temáticos, digamos assim, né? Então, não é um ataque irrestrito, amplo e geral, é um ataque conciso, circunscrito, e muito provavelmente na tentativa de gerar, número um, uma dissuasão, ou seja, impedir o avanço de algum tipo de capacidade nuclear e ofensiva iraniana, e, ao mesmo tempo, criar aquilo que a gente vem discutindo aqui, que é meios de elevar a pressão sobre a negociação diplomática. Esse é o objetivo. Então, não me parece que o governo Trump vai lançar mão de algo diferente do que já fez anteriormente. É claro, Débora, que em se tratando do Irã, as consequências e a escalada sempre são de tom imprevisível. Não é porque os Estados Unidos não desejam uma guerra de amplo alcance
que eventualmente um ataque não possa desencadeá-la. Esse é o fator de risco, é o barril de pólvora. Pode ser que um ataque circunscrito, a depender das consequências, gere sim uma grande guerra que fuja ao controle. Mas nesse momento, partindo dos Estados Unidos, eu diria, para concluir, que é isso: o governo Trump cada vez mais perto de uma ação militar com escopo delimitado, Débora. Só me lembrou, Manhota, aquele ataque que Israel fez às instalações nucleares. Foi Israel que fez as instalações nucleares do Irã e depois o Irã respondeu quase como uma coreografia? Exatamente, né? Foram quase ataques de alguma forma combinados, né? Não combinados no sentido literal do termo, mas no sentido de garantir certa proporcionalidade, de garantir um toma lá da cá que favorece domesticamente os governos dos dois países sem deixar passar batido, mas ainda assim com cuidado de não perder o controle. A questão é que quando Perfeito. começa a envolver muitos atores com capacidades desproporcionais, às vezes o que é para ser episódico vira um problema em cadeia, né? Exatamente, e a Rússia já está chegando lá, né? Já está ali perto também, fazendo suas movimentações militares. Muito obrigada a Fernanda Manhota, que volta com a gente ainda nessa edição mais tarde. Obrigada por enquanto.